Boa noite, Hércules. Boa noite, Newton. Tudo bem? Tudo bem. Queria saudar a plateia aqui. Boa noite, essa plateia linda, né? Boa noite, gente. Tudo bem? E então dizer que nós, né, da Faculdade de Medicina, estamos muito honrados pelo convite que o Hércules fez, né, para o nosso Clube do Piano de Botucatu, que é pela Unesp. E o Hércules Gomes é vitoriense, né? Fala um capixaba, mas vitoriense. Vitoriense porque nasceu em Vitória. Depois vem para a Unicamp, né? Então ele tem um lado paulista muito forte. Vamos dizer assim que o Hércules é uma sucessão nossa, assim, eu acho que é uma sucessão natural, né? De Chiquinha, de Ernesto, de Tia Amélia, né? Do Laércio de Freitas, né? Eu acho que é a expressão viva dessa tradição, né? São então os pioneiros, eles chamam os pioneiros do piano, mas acho que está sempre desbravando, acho que sempre são pioneiros. E o Hércules mora agora em São Paulo. Ele tem vários trabalhos, então, 2018, 2020, 2022, ele tem um trabalho super importante, porque é um trabalho de resgate histórico, né? Que ele coloca um verniz moderno, mas ele não usa de dissonâncias, como seria hoje a tendência, ou de atonalismo, mas ele usa um resgate da música brasileira, né? Principalmente a questão dos ritmos, né? Ele vai buscar aí o Nordeste, vai buscar maracatu, vai buscar baião, vai buscar machixe, principalmente, sambas, né, choros. E só que o grande barato do Hércules, que pelo menos eu vejo assim, é o brilhantismo técnico. Então tem uma limpeza técnica, tem um ostinato maravilhoso na mão esquerda, tem uma dinâmica de mão direita e mão esquerda assim, ímpares, né? Tem um equilíbrio maravilhoso de alternâncias e de acentos. Então para nós que somos amantes da música brasileira, para a gente, né, quando eu descobri Hércules Gomes uns 15 anos atrás, eu fiquei maravilhado pela beleza que ele trazia. Como o Newton estava explicando, já tem uma carreira de um tempinho, a gente já tem uma estrada, e nessa estrada eu gravei alguns discos, e muitos desses discos são homenagens, né, a pianistas brasileiros. Dentre esses pianistas, a Tia Amélia. E quem foi Tia Amélia, que é o motivo desse show? Esse show a gente vai falar de uma pianista, a gente vai tocar músicas de uma pianista chamada Amélia Brandão Neri. E falar um pouquinho sobre ela agora, só para a gente contextualizar. A Tia Amélia, como ficou conhecida, né, é uma pianista que nasceu em 1897, exatamente 50 anos depois de Chiquinha Gonzaga, e morreu em 1983. E assim como a Chiquinha Gonzaga, mesmo ela tendo nascido 50 anos depois, ela viveu na mesma sociedade patriarcal, né? E então sofreu os mesmos preconceitos que para elas na época não eram preconceitos, tanto que ela no final da vida dela, ela nem fala sobre isso, né? Sobre patriarcado, sobre machismo. Ela fala que meu pai arranjou um casamento, meu pai não deixava eu estudar piano, eu estudava piano, mas meu pai não deixava tocar. Ela fala de uma outra forma, mas ela não usa esse termo, porque esses termos não existiam de certa forma na época, porque era uma coisa normal para todas as mulheres, né? Então ela, diferente de Chiquinha Gonzaga, diferente de Ernesto Nazaré, ela não nasceu no Rio de Janeiro, ela nasceu em Pernambuco, ela era pernambucana, nasceu numa cidade chamada Jaboatão dos Guararapes, que fica ali a 15 quilômetros de Recife, mais ou menos pertinho de Recife, o que torna ainda mais notória essa marca que ela deixou na história, né? Porque ela teve que sair de lá e ir para o Rio de Janeiro, viajar o mundo, o Brasil, para conseguir atingir a fama que ela conseguiu, né? E a Tia Amélia, nessa primeira fase da vida dela, ela ainda não era Tia Amélia, ela era Amélia Brandão Neri, até nessa primeira fase artística, né? E teve uma infância como qualquer sinhazinha da época, mesmo tendo nascido 50 anos depois de Chiquinha Gonzaga, que a gente sabe um pouco da história, né? Como sinhazinha, aprendeu a tocar piano, né? Falava outras línguas, fez magistério, inclusive, se casou
teve 3 filhos, se casou muito nova, com um casamento arranjado pelo pai. Isso ela contava no final da vida, até de forma muito engraçada. Ela era muito engraçada. A gente tem algumas entrevistas dela. E ela pensou que quando se casasse, né, assim como Chiquinha Gonzaga pensava, ela ia conseguir viver de música, ela ia conseguir tocar mais piano, ela ia conseguir, enfim, trabalhar com música, né? Mas foi o contrário. O pai não deixava trabalhar. O pai deixava tocar, mas deixava tocar em casa, né? E na igreja também. Na igreja também o pai deixava, mas fora de casa não podia tocar. E ela pensou que depois que se casasse, o marido ia ser um parceiro, que ia deixar ela trabalhar com música, ajudar a pagar as contas de casa. E foi pior, porque eles se mudaram para um sítio, né, para uma fazenda, e aí que ela não podia tocar mais. O marido mandava jogar o piano fora, que isso, enfim, e foi pior, e foi uma coisa muito frustrante. Acontece que na história da Chiquinha Gonzaga, a gente lendo a biografia, a gente percebe que ela teve coragem de enfrentar toda a sociedade, enfrentar a família, largou o marido, se separou, sofreu todos aqueles preconceitos da sociedade e venceu isso. Mas no caso da tia Amélia, não. Ela falava até o final da vida dela que ela tinha ficado viúva, né? Mas depois a gente descobriu, Jeane de Castro, que está aqui, ela está escrevendo a biografia da tia Amélia, né? Esse trabalho, inclusive desde o início, é da Jeane de Castro comigo, uma parceria. A gente descobriu que ela não tinha ficado viúva nada, ela simplesmente abandonou o marido. Só que nessa época, você falar que se divorciou, que você abandonou o marido, o preconceito ia ser muito grande, né? Como a história da Chiquinha Gonzaga. Então, em vez de ela falar que abandonou, ela fugiu para Recife com os 3 filhos, largou o marido para trás e falou que ficou viúva. E assim levou essa história até o final da vida. E aí que ela vai para Recife, né? Fugindo do marido, pega os 3 filhos, vai para Recife, e aí que ela começa realmente a trabalhar com música, até porque ela precisava se sustentar. Em Recife ela começa a ter trabalhos, primeiramente na rádio. Ela tinha programas de rádio, eram programas pequenininhos, de 5 minutos, e isso a gente descobriu porque tem matérias de jornal falando sobre isso, né, da programação. E ela, nesses programas, ela falava sobre folclore, né? Falava sobre roça, sobre caboclos, né, sobre o Nordeste e tudo mais, e tocava piano. E esse foi o primeiro trabalho da tia Amélia. Uma das coisas que eu busquei para aprender a tocar choro no piano, foram exatamente os pianeiros brasileiros. E esse termo a gente usa carinhosamente para se referir a pianistas que viveram a virada do século XIX para o século XX, né? E ajudaram nessa criação dessa identidade da música brasileira, né? Estou falando de Ernesto Nazaré, Chiquinha Gonzaga, os paulistas, Zequinha de Abril, Marcelo Tupinambá, a tia Amélia, pernambucana, estou falando do gaúcho, Radamés Inhatli, todos esses pianistas. Hoje, carinhosamente, a gente chama de pianeiros brasileiros, né? Que eram pianistas que tocavam essas músicas que aconteciam, que eram criadas no Brasil nessa época, que eram praticadas no Brasil nessa época, esses gêneros, né? E é isso que esses pianeiros tocavam. E eles tocavam
um trabalho muito comum era animando bailes, né? Porque o piano é um instrumento que possibilita isso, né? O piano é um instrumento que tem uma potência sonora que possibilita você fazer um baile sozinho, né? E esses pianistas animavam bailes sozinhos. Nessa época não existia música mecânica, não existia nem gramofone ainda. Então, esses pianistas eram muito requisitados. Outro trabalho muito comum desses pianeiros, já no século XX, né? Na era do cinema mudo, era tocar nas salas de cinema. E muitas vezes também na recepção das salas, como o Renato Nazaré tocava no Cine Odeon e tudo mais. E a Tia Amélia tocou em cinemas também nessa época que ela foi a Recife. Bom, aconteceu uma coisa, assim, um incidente que de certa forma foi meio por acaso, mas ajudou a Tia Amélia a se projetar, que foi uma situação de plágio com outro grande músico nordestino, que era o Luperce Miranda, um dos maiores bandolinistas, né, que existiram aí da história do choro, da história da música brasileira. O Luperce Miranda plagiou uma música da Tia Amélia. Ele gravou uma música da Tia Amélia e falou que era dele. A gente não sabe exatamente como foi essa história, mas essa história aconteceu. E por causa dessa história, o Luperce já morava no Rio de Janeiro. A Tia Amélia foi até o Rio de Janeiro para reivindicar esses direitos autorais, né? A história se resolveu, eles se tornaram amigos e tudo mais. Porém, a saída do Rio de Janeiro da Tia Amélia foi muito importante, porque lá, nessa época, já existiam muitos nordestinos, né? Creio que isso, década de 20, é isso, Giane? 1930, isso aconteceu em 1930. E lá já existiam nordestinos nessa época, e nordestinos sempre muito unidos, ajudaram a Tia Amélia, apresentaram a Tia Amélia a muitas pessoas. Eles organizaram um concerto da Tia Amélia no Rio de Janeiro, nesse ano de 1930, no Teatro Lírico, em que ela simplesmente apresentou o trabalho dela, que ela já fazia em Recife, na rádio e tudo mais, para o público carioca. E com isso ela começou a se projetar também no Rio de Janeiro, nessa primeira fase. Ela já tinha uma carreira artística no Nordeste e ela começou a se projetar no Rio de Janeiro nessa época, né? E aí o que aconteceu? A partir da década de 30, ela começou a gravar alguns discos, né? E aí imaginem assim, a Tia Amélia... vocês lembram da Inesita Barroso, né? Que tinha programas, né? Teve programas de rádio, programas de televisão e tal. A Tia Amélia dizia que nessa primeira fase ela não se chamava Tia Amélia, se chamava Amélia Brandão Neri. Era o nome artístico dela, era como ela era apresentada para o público. A Tia Amélia, nessa primeira fase, ela se dizia folclorista. Numa segunda fase que a gente vai falar, ela se dizia chorona, né? Ela compunha choros e são as músicas que a gente vai tocar hoje. Então, a Tia Amélia sempre acompanhava algum cantor cantando músicas dela ou músicas folclóricas tradicionais brasileiras. E a cantora que a Tia Amélia mais acompanhou foi a própria filha, chamada Silene Brandão. Então, nessa fase, após a Tia Amélia ir para o Rio de Janeiro, por causa desse incidente, ela começou a fazer muitas viagens, né? Nessa fase também ela conseguiu um
uma espécie de empresário, uma espécie de produtor que ajudava ela. Hoje a gente faz tudo sozinho, não tem a Jane que ajuda na produção, mas divulgação do trabalho é tudo com a gente mesmo. Mas naquela época, imagina, não existia na internet, e esse produtor foi muito importante. O nome dele era descobri agora que a Jane me falou, que eu não lembrava. Fenelon Lima. E por causa desse empresário, desse produtor, a Tia Amélia começou a viajar, numa primeira fase, assim, pelo Brasil, né? E numa segunda fase, pela América Latina. Ela ficou 4 anos viajando pela América Latina. Ela e a filha dela, a Silene. Então era uma espécie assim de... eu sempre ouvia falar que a Tia Amélia, ela falando, não, eu era Amélia Brandão Nery e ela era folclorista. Mas a gente tem pouquíssimos registros dessa fase. A gente tem algumas gravações no YouTube, que as pessoas digitalizaram, de discos de 78 rotações, dela tocando piano, umas composições dela, e sempre algum cantor cantando. A Silene, filha dela, gravou. Como é que era o nome? Até anotei aqui. Como é que era o nome, Jane? Elisa Coelho, que era uma cantora muito famosa, e tinha também a Stefana Macedo, também gravou músicas da Tia Amélia, e eram músicas bem simples, assim, até meio bastante inocentes, assim, bem folclóricas mesmo, essas composições da Tia Amélia. E era esse tipo de música que a Tia Amélia divulgava pelo Brasil e depois pelo mundo com a filha dela. Então é uma espécie de espetáculo, porque a Silene também declamava poesia, também. Então a Silene, filha dela, falava os textos e cantava, e a Tia Amélia acompanhava o piano, ora composições dela, ora músicas folclóricas. E a coisa foi avançando tanto na carreira dela nessa primeira fase, que aí, através do Itamaraty, ela começou a fazer umas viagens internacionais pela América Latina, pelo Chile, Guatemala, México, Peru, enfim. E a última parada dela foi nos Estados Unidos. Essa última viagem pela América Latina e parando nos Estados Unidos, para vocês terem uma ideia como foi uma coisa grande, durou 4 anos. Então, por 4 anos, ela ficou viajando pela América Latina e parou na América do Norte. Lá, ela ficou bastante tempo também. Teve um programa de rádio, inclusive. Isso ajudou ela a ficar muito famosa. Mas tudo isso acabou... Foi uma coisa muito intensa entre ela, principalmente, e a filha dela. Isso deixou ela muito famosa. Depois que ela voltou para os Estados Unidos, ela fez mais algumas viagens, só que a Silene, filha dela, resolveu se casar. E aí, depois que a Silene se casou, a Tia Amélia resolveu abandonar o palco e ir morar com a filha. Isso foi no ano de 1941. E assim se encerra uma primeira fase da vida da Tia Amélia, que até então era Amélia Brandão Nery, e não Tia Amélia, como a gente conhece hoje, né? A Tia Amélia, depois que a Silene se casou, para vocês terem uma ideia, a Tia Amélia, assim, era uma pessoa muito carismática, né? Até o fim da vida dela, desde o início até o fim da vida dela, e por isso ela conheceu muitas pessoas, cada um que se aproximava dela se apaixonava simplesmente por ela, porque era uma pessoa muito carismática, e até hoje a gente faz shows e todo mundo se apaixona pela música dessa vovozinha, e eu me apaixonei quando vi a primeira capa de disco, ouvi a primeira música dela, então era uma coisa que era dela, e ela deixou na música dela. Então, para vocês terem uma ideia, nessas viagens dela e nessas atividades todas, ela conheceu muita gente importante, do naipe de Pablo Neruda, por exemplo. Aqui no Brasil, quando a filha dela se casou, só para citar 3 convidados, assim, estavam lá o Marcelo Tupinambá, estavam lá Mário de Andrade, e estava lá também, quem mais, Giane? Camargo Guarnieri também, só para vocês terem uma ideia do ciclo de amizade que a Tia Amélia tinha. Bom,
ela se casou e assim encerrou essa primeira fase da vida. Na cabeça dela, não iria voltar aos palcos, nunca mais, né? Mas foi uma fase que durou uns 14, 15 anos, entre 14 e 16 anos. Ela morou em Marília, interior de São Paulo, nessa época. E tudo isso por causa do marido da Silene, né? Da filha dela, que era uma pessoa muito influente, tinha uma relação de trabalho com essa coisa do café, e Marília é uma cidade que foi importante nesse sentido, aqui no estado de São Paulo, por isso que eles se mudaram para lá. Depois ele começou a trabalhar na VASP, aí eles se mudaram para Goiânia, e a tia Amélia parou de tocar piano. A gente tem a informação que quando ela se mudou para Goiânia, ela tinha uma escola de música, onde ela dava aulas de piano, e a Silene, filha dela, dava aula de dança, né? Isso é uma história até muito famosa lá em Goiânia. E apesar dela ter abandonado os palcos, nessa época ela fazia muitos saraus, e como ela conhecia muitas pessoas, todo mundo que ia para Marília passava pela casa da tia Amélia. Então, todo artista famoso que ia para Goiânia também passava pela casa de tia Amélia. E uma dessas artistas famosas que passaram pela casa de tia Amélia foi a Carmélia Alves, uma grande cantora brasileira que foi considerada a rainha do Baião, né? E era muito famosa nessa época. E numa dessas passagens pela casa de tia Amélia, a Carmélia falou que você não pode parar de tocar, você tem que voltar aos palcos. E foi por causa dessa visita da Carmélia que a tia Amélia resolveu voltar aos palcos. E aí, apelidada dessa vez como tia Amélia e não mais como Amélia Brandão Nery. E aí começa a segunda fase da tia Amélia, depois dessa parada de 15 anos, esse abandono do palco por 15 anos. E é essa segunda fase que a gente conhece, Newton. Essa segunda fase que eu conheci... 6, 7, 8, uns 8 anos atrás, a primeira vez que eu ouvi um disco da tia Amélia. E tudo que eu vou fazer hoje é em função de tocar piano melhor. Toda a minha pesquisa, né, em função de explorar o piano e tudo mais. E nessa época eu lembro que eu queria aprender a tocar choro melhor, né? E aí eu descobri que as referências estavam nesses pianistas mais antigos, que eles tocavam muito choro, né? E eles criaram o piano no choro, né? E de todos os pianistas que eu descobri, que eu nunca tinha ouvido falar, por exemplo, Carolina Cardoso Menezes, eu que sou pianista brasileiro, eu pesquiso o piano brasileiro, não conhecia Carolina Cardoso Menezes. Aurélio Cavalcanti, compositor da época do Ernesto Nazaré, que tem mais músicas do que o Ernesto Nazaré, eu nunca tinha ouvido falar também. Maestro Gaó, compositor, pianista paulista também. Todos eles tocavam muito choro. Radamés eu já conhecia, Nazaré também, mas não muito a fundo, né? Todos eles tocavam muito bem choros, mas de todos esses, o que mais me impactou foi a tia Amélia. E ela me impactou por causa dessa segunda fase dela. Lembra que eu falei que numa primeira fase ela gravou alguns discos com cantores de composições dela, se considerava folclorista? Muito bem, nessa mesma época ela conheceu o Ernesto Nazaré e tocou, ela já compunha também alguns choros e tocou esses choros que ela compunha para o Ernesto Nazaré e mostrou também algumas músicas do Ernesto Nazaré na interpretação dela. O Ernesto Nazaré falou para ela: gostei muito, mas é o seguinte, quando eu morrer, você não deixe o choro morrer, você continue com o choro. E beleza, isso ficou na cabeça dela. Esse período que ela abandonou o palco serviu para ela criar essa outra musicista, né? Essa outra tia Amélia, e não mais a Amélia Brandão Nery, que ela era folclorista. Então, a partir dessa parada, ela começou a compor muitos choros. E quando ela voltou, né? Aí ela foi para o Rio de Janeiro de novo, ela começou a gravar muitos discos. Aí já era uma pessoa muito influente, como ela tinha voltado, já era uma novidade, era considerada a coqueluche, né, do piano, né, brasileiro. Ela recebeu muitos convites para gravações. E aí começa a carreira, de fato, da tia Amélia. Quando ela voltou, decidiu voltar aos palcos, ela voltou inicialmente fazendo alguns programas de rádio no Rio de Janeiro. Isso a deixou muito famosa, porque o rádio da década de 50 já era outro rádio em relação ao rádio da década de 30, da década de 20, né? E ela teve, o que deixou ela mais famosa foram os programas de TV. Ela teve programas de TV por 10 anos na TV Tupi e também na TV Rio, o período todo somam 10 anos. E até hoje, vocês viram como isso foi uma coisa forte. Quando eu publico algum vídeo da tia Amélia, falando sobre a tia Amélia na internet, sempre tem alguma pessoa lá que escreve assim: puxa, que bom que você está resgatando essa mulher, porque eu lembro dela de quando eu era criança, eu lembro dela na televisão.
Olha que interessante. As pessoas lembram até hoje desses programas que a tia Amélia tinha. Então era um alcance assim impressionante. É uma mulher que ficou muito famosa por causa dessa carreira dela e que não dá para entender como caiu no esquecimento, né? Porque antes da gente gravar esse disco, estava completamente no limbo, né? A história da tia Amélia. Se fosse música ruim, até daria para entender, mas não era. Era música muito boa, né? Então, é por isso que a gente faz esse resgate e continua. Bom, e aí ela gravou muitos discos por grandes gravadoras, inclusive a gravadora Odeon, que era uma gravadora das maiores do Brasil, a RCA Victor também. Ela gravou vários 78 rotações pela RCA Victor, né? Gravou alguns LPs, gravou 45 RPM também. Mas, enfim, ela ficou muito famosa nessa época. E a música que a gente vai escutar hoje é toda dessa segunda fase da Tia Amélia, quando ela já se chamava Tia Amélia e compunha choros. E o que mais me chamou a atenção na música da Tia Amélia são as características principais do choro, que ela, como nenhum pianista, ela tem já incorporadas a música dela. Posso tocar um pouquinho, Nito? Só para demonstrar uma coisa. A principal característica dela é um negócio que a gente chama de... Bom, primeiro, as principais características do choro são as seguintes. Eu penso, tá? Essa é uma opinião minha, assim, que é uma percepção minha. Primeiro, o lamento. E o que é o lamento? Tem pessoas que dizem assim que o choro, a palavra choro, vem da forma com que os instrumentistas tocavam os seus instrumentos, né? Eles solavam de uma forma que parecia que o instrumento estava chorando, né? Tem pessoas que falam isso. Então, a música da Tia Amélia tem isso, as músicas mais lentas especialmente, né? A música da Tia Amélia também tem o virtuosismo, que é uma coisa que desde Joaquim Calado já existia no choro, né? Ela era uma grande virtuose. E uma característica principal do choro que eu considero, que é o balanço, é o ritmo. E a música da Tia Amélia também tinha esse ritmo, né? Tem esse ritmo de choro. Então a música da Tia Amélia para piano já é o próprio choro, né? E ela tinha uma característica muito forte, assim, que não foi ela que inventou, o Ernesto Nazaré já fazia isso mesmo antes dela nascer, mas ela se apropriou dessa característica e desenvolveu, né? Que é uma técnica de mão esquerda, que a gente apelidou de moto contínuo, né? Que é ela ao mesmo tempo que ela toca a baixaria do violão a 7 cordas, ela também imita a levada de um pandeiro, só com a mão esquerda, né? Isso é uma coisa incrível. Naquela época se usava muito padrão de tango brasileiro, né? Que é parecido com o machixe, que é... Já a Tia Amélia, ela faria esses mesmos baixos aqui, só que ela coloca um complemento, que ela arpeja de cima para baixo, ó. Isso é uma característica dela, assim, é uma coisa genial. Então, a maioria dos choros dela se baseiam nessa mão esquerda, nesse estilo de acompanhamento, que é um acompanhamento que fica muito balançado, muito machichado, uma coisa muito gostosa, assim, de tocar. E isso a gente vai perceber no show de hoje. Então, para falar rapidamente de quem foi essa grande compositora e pianista brasileira, é que eu resolvi fazer essa introdução, né, o Newton. Esqueci de alguma coisa, Jane? Quer complementar alguma coisa? Mais ou menos isso. E é importante isso para a gente contextualizar, né, enfim, trazer de volta a memória dessa grande pianista, compositora.
o flautista mais querido que eu tenho é o Altamiro Carrilho, né? E ele fez uma Sim. música para Tia Amélia. Acho que você Fez, deve lembrar. é chamada Pra Tia Amélia. Pra Tia Amélia, o nome, Pra Tia Amélia. Então, muitos músicos dedicaram música para ela. Muitos, acho que o Radamés ela, também, né? Radamés, eu não sei se dedicou pra Tia Amélia, mas a Tia Amélia dedicou pro Radamés. Também, isso. Uma música chamada Bom Dia, Radamés. Tia Amélia dedicou muitas músicas para amigos, muitas músicas para filhos, netos, bisnetos e tataranetos. Ela dedicou tantos que chegou uma hora e falou: não vou dedicar mais, eu vou fazer uma música para todo mundo. E aí ela fez uma música para os meus netos, bisnetos e tataranetos. Já ouviu isso, Jane? Achei essa música lá. E eram tantos, mas era tanta gente que eu acho que ela cansou e parou. Maestríssimo Cipó, que a gente vai tocar hoje, foi pro Maestro Cipó. Medalha com G foi pro Maestro Júlio Medalha. Aliás, o último disco da vida da Tia Amélia, o Júlio Medalha foi um cara importante em viabilizar isso, que foi pelo selo Marcos Pereira, né? Ela fez músicas também pro Radamés, Júlio Medalha, para crianças também. Sorriso de Bruno é pro filho da Belquis Carneiro de Mendonça, que era uma pianista lá de Goiânia. Pro Vinícius, ela dedicou Meu Poeta, pro Vinícius de Moraes. Você tem uma ideia do nível de amizades assim, do círculo Tia Amélia, né? Vinícius de Moraes dedicou Meu Poeta. Tem uma música que a gente estava até comentando aqui, que é Bordões ao Luar. Bordões ao Luar. A música mais famosa da Tia Amélia. Essa música está num disco dela que também ficou muito famoso, que se chama Velhas Estampas, né? Um LP da capa vermelha. E foi o Vinícius de Moraes que deu esse título, Bordões ao Luar. Aliás, os discos da Tia Amélia, é porque eu não trouxe hoje, poderia ter trazido, vocês iam rir demais com as capas, assim. Porque ela parecia a Dona Benta, do Sítio do Pica-Pau Amarelo, sabe? E reza a lenda, diz a lenda, ela contava isso, que ela foi convidada para esse papel na TV, só que ela não aceitou. Aí foi outra atriz, né? E era sempre assim, sorrindo para a câmera na foto, né? Aquele coque assim, cabelo branco, aquela vovozinha mesmo. E os títulos de disco eram maravilhosos, assim, tipo Músicas da Vovó no Piano da Titia. Era sempre com humor, assim, uma coisa tão lúdica, assim, que também é do choro isso, sabe? Então ela era o choro. A gente fala que Pixinguinha era a personificação do choro, né? No piano a Tia Amélia era também. Impressionante a técnica dela, né? A limpeza Muito. técnica. E eu posso dizer assim com conhecimento de causa, porque depois que a gente gravou esse disco, Tia Amélia para Sempre, aliás, convido a todo mundo que não conhece conhecer, tem esse disco inteiro no YouTube, então pude fazer do jeito que eu queria fazer, né? Chamando, inclusive, porque nesse disco, o que eu queria? Imprimir assim a produção artística da Tia Amélia. Ela gravou muitos discos de 78 rotações de piano solo. Então eu gravei umas faixas de piano solo. Ela gravou muitos discos com a banda Vila Rica, com a orquestra da RCA Victor, que era uma orquestra da base de sopros, né? Big bands, ou então banda de coreto, tipo essas orquestras da base de sopro. E aí eu chamei o Proveta para escrever alguns arranjos, e a gente descobriu uma coisa muito linda. Em alguns programas de televisão, a Tia Amélia era acompanhada por regional de choro. O que se sabe é que o regional não aparecia, só aparecia ela, mas a gente escutava o áudio, né? E a gente teve acesso a algumas dessas gravações em áudio, né? E achei uma coisa muito bonita, por isso que eu trouxe os meninos para gravar esse disco também. E a gente está fazendo esses shows agora. Na pandemia, eu fiz uma campanha de financiamento coletivo para resgatar as partituras, né, da Tia Amélia, que as partituras são raríssimas. Se eu tiver 6 partituras editadas da Tia Amélia, é muito, são raríssimas, a coisa foi se perdendo. Então eu tirei de ouvido algumas músicas e transcrevi. E com isso eu lancei 2 songbooks, estão lá no meu site, né? Resgatei os áudios também e tudo isso. Então ela tinha uma técnica impressionante. E não é porque eu toquei uma música que eu estou falando isso, eu transcrevi 30 músicas, né? Eu toquei 30 músicas dela e dá para dizer isso. E realmente é difícil, ela tinha uma técnica impressionante. Hércules, eu diria para você, olha, que o símbolo, né, do quanto a gente respeita e de quanto você é importante nesse país
é esse teatro lotado. Né? Poxa vida, Então, nossa, estou muito feliz. muito obrigado. Obrigado, gente. Vocês também. Obrigado, Elvis. Obrigado, Newton. Valeu.